Olá, meu nome é Antônio Carlos de Paula Dias. Sou consultor educacional do Sebrae Nacional. Tenho mais de 30 anos de experiência na área de educação em algumas instituições. Experiência no processo de aprendizagem, inclusive de avaliação. Permitam-me compartilhar com vocês de uma excelente prática que eu utilizo sobre uma ferramenta eficaz de avaliação que vou relatar a seguir. Para se fazer uma avaliação eficaz num processo de formação de multiplicador, é necessário que tenhamos um instrumental que nos permita observar e verificar com pertinência toda a evolução do participante em sala de aula. Uma ótima avaliação tem que ter vários olhares, não somente dos avaliadores facilitadores da formação, como também o olhar avaliativo dos participantes para com seus colegas de sala de aula. Lembro que uma das competências requeridas para o participante lograr êxitos na capacitação é a verificação se os candidatos demonstram possuir a competência, disposição para avaliar e analisar. Daí a necessidade dos facilitadores terem em mãos instrumentos que eles deem esse subsídio. Isso, de certa forma, direciona se o participante demonstra possuir a competência requerida. Vamos a essa ferramenta? O que é sociometria? Alguns de vocês já devem ter ouvido ou ter tido contato com esse instrumento, mas é sempre bom relembrar. Sociometria é uma ferramenta analítica para estudo de interações entre grupos. Foi desenvolvida pelo psicoterapeuta Jacob Levi Moreno, nascido na Romênia, crescido na Áustria e naturalizado americano. Nos seus estudos sobre a relação entre estruturas sociais e bem-estar psicológico. Embora a origem dessa ferramenta seja de cunho sociopsicológico, ela migrou para a avaliação educacional entre os grupos. No nosso caso específico de avaliação de formação de multiplicadores, utiliza-se somente o método adaptado da análise sociométrico-objetiva, porque se torna mais simples, sem deixar de ser eficaz. Já os sociogramas são representações gráficas das relações existentes em um grupo de indivíduos e, mais do que um método de apresentação, os sociogramas constituem um método de exploração, uma vez que possibilita a identificação dos fatos sociométricos e a análise estrutural de uma comunidade ou de um grupo. Normalmente, os sociogramas são utilizados em conjunto com o teste sociométrico. É o que vamos apresentar a seguir, como na prática se utiliza a sociometria com sua representação gráfica nas avaliações dos participantes para com seus colegas de sala de aula. Vamos lá? Agora eu vou apresentar o documento chamado teste sociométrico. Esse teste deve ser preenchido pelos participantes ao final da capacitação. Lembrando que os participantes devem ser informados no início da capacitação que eles devem observar todos os colegas em todo o período da capacitação e no papel de multiplicadores, pois, ao final, todos irão avaliar todos por meio de um teste. Reserve 10 minutos para o preenchimento do teste sociométrico. Você deve ler em voz alta todas as orientações e instruções em voz alta para que todos entendam a forma como deve ser preenchido esse documento. Aqui, você deve enfatizar nessas instruções que as respostas são confidenciais e que ninguém no grupo terá acesso a elas. E importante também é que cada participante não deve escrever seu nome em nenhum campo das duas respostas. Esse documento, como vocês podem observar nessa segunda tela, ele é baseado nas competências que são definidas na reunião de planejamento, quando, em conjunto com o consultor conteudista, com o gestor da demanda, e juntos definem, dentro daquelas competências, das 7 competências que estão estabelecidas, as competências que têm tudo a ver com essa capacitação de multiplicação, a depender do tema. Essa terceira tela, ela consta de 2 questões. A primeira, ela envolve a observação do participante que está preenchendo o documento, com o objetivo de elencar os 6 melhores participantes na ótica em que foi observada durante toda a capacitação, e seguindo a sequência dos 6, como o participante que está mais próximo, está mais desenvolvido na competência, e um pouco mais longe.
Na segunda questão, nós temos o momento inverso. Significa o quê? Que o participante vai ter que elencar os 6 participantes avaliados por ele, que ele vê que no momento não tem as competências ainda superadas que foram definidas durante a capacitação. Esse teste é muito importante porque ele subsidia com dados, com essas informações que vocês estão vendo aí na questão 1 e questão 2, para segundo momento que nós chamamos de tabulação de dados para gerar o sociograma, que é a referência gráfica da sociometria. Gente, eu quero deixar bem claro aqui que pode surgir uma dúvida sobre o critério das escolhas. Especificamente para esse tipo de capacitação, tanto o consultor educacional como o consultor conteudista definiram que iriam ser 6 pessoas, tanto as 6 pessoas que consideram ter a competência superada, como na questão 2, ter as 6 pessoas com a competência ainda não superadas. Significa dizer o quê? É que cabe a cada um de vocês, quando forem elaborar o planejamento desse teste sociométrico, definir. Pode ser 2 pessoas, pode ser 3. Né? No caso de escolher 3, ficam 3 para a primeira pergunta e 3 para a segunda pergunta. Se forem 4, 4 para a primeira questão e 4 para a segunda questão. Creio que assim deva ter ficado explicado quanto ao mecanismo do processo de elencar as pessoas que devam ser avaliadas pelos participantes. Como vocês viram anteriormente, nós conversamos sobre o teste sociométrico, onde o participante vai avaliar 6 pessoas positivas e 6 pessoas negativas. Passo para vocês agora o sociograma, que é a tabulação daquelas informações em que os participantes avaliaram cada um. Vejam que aqui, seguindo aqui o mouse, tem uma faixa preta. O que significa isso? É que o Antônio não pode votar no Antônio, o Carlos não pode votar no Carlos, o fulano não pode votar no fulano, e assim por diante. Por que isso? Porque isso gera a obrigatoriedade que todos devam votar ou indicar pessoas que não sejam ele próprio, pelo simples fato de a ferramenta ficar cientificamente comprovada em relação a esse tipo de comportamento. Vejamos aqui a explicação. A parte superior, vocês estão vendo aqui, tem toda a turma, Antônio, Carlos, fulano, Cicrano, Francisco, Raimunda, Rosário, etc. A parte vertical aqui tem Antônio, os mesmos nomes. Significa o quê? Que o Antônio, no caso, que se a gente for olhar lá o teste sociométrico dele, ele votou -3 no Cicrano, 2 na fulana, 3 na Cicrana, -5 na Chica, 6 no Tônio, 4 na Munda, -1 na Gigi, -6 na Nana e assim por diante. O participante Carlos, ele votou em -3 Cigano, -2 fulana, 3 Cicrano e assim por diante. E essa lógica vai em todo o questionário, em toda a planilha de tabulação. Como vocês podem observar, tem todas as informações aqui, né? -1, -2, 2, 3, porque isso significa o processo de escolha de cada um. Nessa coluna azul, como vocês podem ver, tem uma coluna onde tem não foi observado por. Significa que o Antônio, que é o primeiro da lista, não foi observado das 32 pessoas por 24 pessoas. Isso já dá uma margem ou de rejeição ou uma margem em que a pessoa realmente não se mostrou durante a capacitação. E assim por diante. Vocês podem ver que tem 15, 16, 12, 30, 18, 14 e assim por diante. Por exemplo, essa pessoa aqui com 7 foi a pessoa mais vista, no processo de avaliação. Que seria, no caso aqui, o Kaká. Não estou vendo. Errei. Tá certo, Kaká. Não vi. No caso aqui seria o Kaká. Então o Kaká seria um dos participantes em que foi mais observado. Na próxima coluna, vocês observam que tem aqui total de pontos positivos e negativos. O que é que significa isso? Significa que seria a soma do total de pontos positivos. No caso aqui, o Antônio teve 5 pontos positivos e teve 27 negativos.
De onde vêm esses pontos positivos? Vamos exemplificar aqui com o Antônio. O Antônio ele teve 5 pontos positivos, pessoas citaram 5 pontos, e negativos 27. Veremos agora esses 5 pontos de onde vêm. Simplesmente aqui o Antônio votou nele 5 positivo. Então isso reflete lá os 5 pontos. Já os 27 pontos negativos é exatamente o somatório dos outros participantes. Vejamos. Exemplificando. Cicrano votou nele menos 2, Beltrano menos 4, Munda menos 6, Vila menos 6, Mimi menos 3, Gigi menos 3, que dá um total de 27 pontos negativos. E assim por diante, que é o mesmo comportamento para os demais participantes, tanto positivo como negativo. Na próxima coluna, nós temos aqui um detalhe, aquilo que nós já comentamos anteriormente. Uma pessoa votou positivamente no Antônio e 6 pessoas votaram negativamente. Dessas 6 pessoas, totalizando, tem 27 pontos. E essa única pessoa foi lembrada por ele, votou com 5 pontos. E esse comportamento vai em toda a planilha. Aqui embaixo, como vocês veem, observam, tem uma legenda sociométrica. Significa o quê? Pelas cores aqui, nesses positivos, vocês veem que tem azul, tem laranja, tem marrom, verde, azul e rosa. Essa legenda significa o quê? O laranja significa alta aceitação. No caso, alta aceitação pelo grupo tem a Cicrana, o Tônio, Amanda, Mirna, Cricri e Duda. Na legenda relativa marrom, temos aqui o fulano, a fulana com 20 pontos, Chica com 33, Lelé com 10 pontos, Loló com 4 e Mimi com 20. Rejeição mais ou menos parecida com a aceitação em termos de pontos, nós temos TT, Vila e Chico. Rejeição relativa na cor azul, nós temos Gigi. Vocês podem observar aqui que ela foi citada negativamente 52 vezes, negativamente, e 2 pontos positivamente. É um grau de rejeição bem relativa, né? E Cris, na mesma proporção praticamente, 4 positivos e 20 negativos. Alta rejeição é aquela rejeição que supera todo o mecanismo. Significa o quê? Para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar aqui o Crecré. Crecré teve 10 positivos, enquanto 54 pessoas foram negativamente. Raimundo. Vocês podem observar aqui que ninguém votou nele positivamente, ninguém indicou ele positivamente, ao passo que ele teve 51 citações negativas. Então, nós chamamos isso de alta rejeição. Se selecionarmos o nome com essa coluna toda total aqui e colocarmos para criar um gráfico, nós vamos ter aqui um gráfico de barras, que é o mais comum. Vejamos aqui, só para vocês verem como é que fica o comportamento do gráfico, né? Vivi aqui, que foi a mais aceita, vocês veem aqui que 93, que é um número que está lá na planilha, e o menos aceita nós vamos ver que é o vermelho, que seria aqui a Mirna, com praticamente 0, que nem sequer foi lembrada. E o verde, que são pontos negativos, o mais votado foi a Vivi, 21. No caso aqui, Vivi 21, a Cicrana com 17. Por que esse gráfico? Porque o educador ele percebe o comportamento, como a coisa funciona em sala de aula, como é a percepção do multiplicador. Isso é muito importante no processo de formação de multiplicadores, porque nós que estamos conduzindo esse processo, nós que estamos facilitando e formando novos multiplicadores, é o momento em que é importante vermos como funciona a percepção de cada um, já que a grande competência
da universidade corporativa e à disposição para avaliar e analisar. Então, nesse momento, a gente percebe realmente como é o comportamento que se dá no grupo. No questionário, vocês viram que existe lá um campo, lembram que tem evidências? Então, essas evidências, elas são traduzidas nessa planilha aqui, que tem o Antônio. Isso aqui são percepções dos avaliadores, dos participantes avaliadores. Então, alguém lá no questionário, no teste sociométrico, falou que o Antônio faltou segurança na abordagem, isso enquanto evidência negativa. Revelou baixo entusiasmo em alguns momentos, mas também alguém viu que ele tem empatia, sabe fazer as perguntas corretas. E fulano não demonstrou interação social negativamente e positivamente. Tem domínio do tema, ponderado, passa em segurança, não participou muito da capacitação, mas tem conteúdo que pode ser percebido nos grupos. Enfim, aqui se registra todas as evidências em que consta lá no teste sociométrico. E, por fim, nós temos aqui a grande consolidação de tudo que é visto, de tudo que é vivenciado na capacitação. Vocês observam aqui que tem as competências que foram definidas pelo educador educacional juntamente com o conteudista, no caso aqui, interação social, comunicação, construção do aprendizado, liderança social, e que tem toda uma pontuação que segue essa legenda aqui. Não apresentou, apresentou poucas vezes, até supera o domínio. Então, aqui está todo o mapeamento feito em conjunto, né, em conjunto com o conteudista e com o educacional. Aqui totaliza os pontos. E no caso aqui, nesse caso aqui, nós evidenciamos mais o domínio do tema, que é uma competência que trata sobre conteúdo, sobre avaliações, sobre provas. Especificamente nessa capacitação, tivemos 3 momentos: um momento da prova 1, um momento da prova 2 e uma avaliação final, cujo critério aqui foi a média, constando aqui nessa coluna. E vejam onde está a sociometria. Lá daquele formulário, daquela planilha anterior, nós transpusemos para cá, para cada participante, aquele grau, né? Aquele grau que nós aferimos, que vem daqui. Lembram que tem autoaceitação até autorrejeição? Então, aqui reflete exatamente a sociometria, com o total de pontos. E aqui um total geral. Então, todos esses totais na horizontal refletem que já o Antônio teve 50 pontos, 51, 30. Vocês podem me perguntar, como é que se chega aqui a essa habilitação? Nós temos aqui embaixo a linha de corte, chamada linha de corte de pontuação total mínimo. O que significa isso? Nós pegamos a linha média, que no caso é o 3, como o peso é 2, multiplica 6 pelo 3, igual a 6. Na comunicação, peso 1, 1 vezes 3, 3. Na construção do aprendizado, 2 vezes 3, 6. E assim por diante. A média, na realidade aqui estão as médias, em que é a linha de corte para que a gente considere exatamente o participante aprovado. E vocês veem aqui que a linha do corte dá um total de 58 pontos. Então, levando esse indicador de 58 pontos para essa coluna, nós vamos ver aqui quem conseguiu no mínimo 58 pontos. Vejam aqui que essa pessoa que teve 71,25 está apta. O próximo, 49,33, não está apto, e assim por diante. Então, aqui nós temos uma consolidação do sociométrico junto à matriz geral da habilitação da capacitação. Creio que deva ter sido o mais claro possível. É uma ferramenta super legal que a gente pode utilizar cientificamente e no critério que eu sempre digo, com transparência e com justiça. Muito obrigado por terem reservado alguns minutos do seu tempo para me ouvir. Reforço que o sociométrico é uma ferramenta que dá ao processo de avaliação uma melhoria contínua e eficaz, garantindo os resultados finais com mais critério de justiça, até porque o SEBRAE quer profissionais com as competências desenvolvidas na arte de multiplicar e formar novos facilitadores de suas soluções educacionais nas diversas unidades federativas, com a maior fidelidade e que elevem a qualidade da prática de aprendizagem junto aos pequenos e médios empresários
em todo o portfólio da matriz de soluções educacionais. Vejam e sensibilizem-se que essa ferramenta, sem dúvida nenhuma, é eficaz e justa. Implante-as. Para mim, fez a diferença quando avalio profissionais numa formação de multiplicadores.